Olá, meu nome é Carlos Bock. Eu vou falar para vocês hoje um assunto que talvez você esteja vendo pela primeira vez. Não se preocupe, tá? Você depois pode fazer a experiência, comprovar ou não aquilo que eu estou falando, porque isso foi produto da minha vivência e é como uma sugestão que eu quero dar para você que é professor, palestrante, pastor, advogado. Você que precisa estudar bastante, ler bastante. Eu aprendi lendo muitos livros, cerca de 6.000 livros pelo menos. E depois eu aprendi essa técnica de metacognição e aí foi abrindo a minha mente, foi complementando a experiência. Um dos setores uma das partes da metacognição se chama meta-atenção. Meta-atenção é a capacidade fisiológica que nós temos de atenção concentrada. É o tempo que você tem a janela aberta para aprender coisas novas. Fisiologicamente é de cerca de 3 a 4 minutos, ok? Então esse é o tempo que você tem. Depois disso, o cérebro começa a devagar, você precisa ter um intervalo de 1 minuto, 2 minutos ou mais, até que volte novamente o foco, ok? Atenção concentrada e assim funciona. Atenção concentrada, um período de relaxamento, outra atenção concentrada, relaxamento. Você pode utilizar essa técnica para estudar. Eu já estudei 50 horas, ok? 50 horas, mais ou menos seguidas, né? Com breve período de 2, 3 horas de sono, depois voltava a estudar, voltava a dormir. Então eu estudei durante os 3 dias utilizando essa técnica. Então eu sei que funciona. Há pessoas que estudam 100, 200 horas, mais ou menos seguidas, sem cansar a mente, tá? Porque se você estuda ligado, com atenção concentrada, durante muitas horas seguidas, há uma exaustão na percepção e você continua aprendendo cada vez mais e depois você não consegue lembrar absolutamente nada, tá? Então, antes que eu fale das outras etapas da memorização, eu vou falar sobre, nesse vídeo especificamente, eu vou falar para vocês sobre meta-atenção. Então, o que fazer durante esses 3 ou 4 minutos de atenção concentrada? Isso equivale mais ou menos ao tamanho de um parágrafo. Eu estou falando questão da leitura. O que é um parágrafo? Um parágrafo é um trecho completo de um pensamento. Então, em cada parágrafo, existe toda uma estrutura linguística no sentido de relatar um fato, tá? Tem um sujeito, tem um predicado, então quem faz a ação, quem sofre a ação, por que ele faz, quando ele faz, como ele faz. Então, esses detalhamentos geralmente são contemplados dentro de parágrafo. Quando muda o parágrafo, é que já muda o cenário, tá? É uma outra ideia. Então, cada parágrafo, uma ideia principal, ok? Então, é assim que funciona. Cada capítulo de um livro tem vários parágrafos e cada parágrafo uma cena, é como se tivesse um enfoque diferente. Você está trabalhando no enfoque, depois trabalha de outro ângulo, depois visualiza de cima, de baixo,
Então você vai dando abordagem diferente enquanto você vai completando o esquema. Isso é muito importante na memorização, quando você distribui essa memória, quando você distribui os dados para você recuperar depois a evocação. Então, nada adianta você estudar se você não consegue recuperar essa informação. Então, vou ensinar para você a técnica de você assimilar, reter e depois você fazer a evocação. Você recuperar essa informação. Então, você já sabe que não adianta ter uma atenção concentrada depois de 3, 4 minutos. Você precisa respirar profundamente, porque o cérebro é um consumidor ávido de oxigênio. Então, depois de você ter atenção concentrada durante 3 ou 4 minutos, assimilando as coisas, o cérebro, você respira, inspira profundamente, expira, para que o cérebro possa renovar o estoque de oxigênio antes de você conseguir estar de novo assimilando com o máximo de atenção concentrada. Então, você pode estudar ao longo do tempo. Eu aprendi essa técnica, coloquei em prática essa técnica, quando o professor de história antiga, o nome do professor era bem interessante, era professor Modesto Marques. Ele tinha tudo, menos era modesto. Ele falava o seguinte: quando ele entrava na sala, ele deixava a porta aberta, e depois de algum tempo, ele falava: ninguém vai sair mais? Aí, não, professor. Bom, você tem certeza absoluta que ninguém vai sair? Aí fala: temos. Então ele falava: vocês entraram no barco, vocês entraram, subiram na carruagem, aguente o trote, porque o professor Modesto tem um dilúvio preparado para os senhores. Então, vocês imaginam, as apostilas dele, para cada prova, tinha 40, 50, 60 páginas. E ele chegava a dizer o seguinte: olha, vocês, por favor, não me venham sem pelo menos estudar 50 horas. Não venham fazer prova. A prova dele era no final de semana, era aos domingos. Começava às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Ele saía e deixava a sala em quem tinha coragem de fazer diferente. Ele fala: o último aluno, por favor, recolha a prova e me entregue depois, tá? Eu vou estar esperando na minha sala. Então, 7h30 da manhã começava a prova. Geralmente, cada pessoa recebia umas 10 folhas, porque era mais ou menos 10 páginas que você tinha que escrever, tá? Daí para frente, 15, 20 páginas e tal. Então, quando a pessoa conseguia fazer a prova, estudava realmente as 50 horas, conseguia fazer a prova e conseguia terminar a prova, geralmente era pelo menos meio-dia. Alguns alunos mais lentos, eles entregavam a prova 4, 5 horas da tarde. Então, até 6 horas, o professor esperava. Depois ele passava, recolhia quem não conseguia fazer até 6 horas da tarde a prova. Então, vocês imaginam o nível da prova. Tá? Eu aprendi a colocar essa técnica em prática com esse professor Modesto. Tá? Era muito modesto. Então, eu quero que você fixe na mente de você. Eu vou colocar depois os detalhes de como você vai fazer isso e como você vai utilizar o intervalo. Mas, se você quer realmente aprender alguma coisa, aprender de verdade, então você respeite a sua fisiologia. Estude 3 a 4 minutos, depois intervalo de 1, 2 minutos, inspirando profundamente, tomando uma água, levantando, andando um pouco, depois volta a estudar.
Quem estuda para concurso sabe que precisa, às vezes, ficar estudando 4, 5, 6, 7, 8 horas, né, durante o dia. Então, essa técnica é muito interessante, muito importante para quem estuda, quem está fazendo faculdade, algumas faculdades, tipo medicina, ou direito, ou filosofia, que exige um longo tempo de leitura, ou quem está fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, que precisa ler muitos livros, muitas horas. Eu vou ensinar para vocês as técnicas de como você vai pensar informações, guardar essas informações, onde vai guardar essas informações e como vai recuperar, ou como ter de volta essas informações. Então, aguarde no próximo vídeo. Agora eu quero que você saiba que o limite é de 3 a 4 minutos, concentrado, depois dá um intervalo de 1 ou 2 minutos, depois continue concentrando. Você pode fazer combinação desse tempo durante muitas horas, sem cansar sua mente, respeitando a sua fisiologia. Até o próximo vídeo.